Olá, meus queridíssimos da Beatles School, como vão vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou trazer para vocês as informações que o Paul McCartney veio a público em seu Instagram, WhatsApp, Facebook. Ele veio falar, ele veio explicar o que está por trás dessa inteligência artificial. Então ele explicou que a gente já tinha explicado aqui na Beatles School e também o Sean Lennon, né? Ele também veio a público porque os fãs estavam perguntando para ele também. E eu vou contar para vocês também como foi cronologicamente essas gravações de Free as a Bird, Real Love e Now and Then, que pode pegar vocês de surpresa, porque é sabido que foi feito numa tarde, mas não foi não. Teve diversas tentativas da gravação de Now and Then. Vou contar tudo para vocês hoje. Meu nome é João Bora, essa é a Beatles School, vamos lá. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer qualquer coisinha, gostaria de convidá-los a se tornarem membros aqui da Beatles School, onde eu farei lives apenas para os membros, onde eu poderei ali responder perguntas e curiosidades aí das pessoas, né? E também farei alguns episódios que serão exclusivos para os membros da Beatles School, então vocês serão muito bem-vindos. Um outro lembrete também, que a Belas Letras aqui traz para vocês 30% de desconto se você digitar lá Beatles School no ato de sua compra de todos os livros sobre os Beatles do seu catálogo. Não apenas o 1964, Os Olhos do Furacão, mas também a Liverpool dos Beatles, também o Tune In e... não esqueceram também do McCartney As Letras, que é um livraço gigantesco, ou seja, 30% ajuda bastante. Mas, meus queridos, vamos lá, né? O Paul veio ao público e o homem veio assim para explicar, e eu achei muito interessante que ele veio escrever assim com um certo bom humor na hora que ele veio falar disso aí, né? E também veio o Sean falar, então eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. O Paul disse o seguinte, né, que é o maior barato saber dessa resposta tão bacana do público, né, sobre esse projeto dos Beatles que está vendo, né? E ele fala também que ninguém está mais excitado do que eles, né, cara, em compartilhar algo mais tarde esse ano. Então, em 2023 a gente vai ter alguma coisa sobre isso aí, né? Ele também falou assim, nós também vimos uma certa confusão e uma especulação sobre isso, né? Parece que há muita tentativa de adivinhar aí o que está acontecendo, né? Mas a gente não pode falar muito nesse estágio ainda, né? Mas para deixar tudo muito claro, né? Nada foi criado artificialmente ou sinteticamente, né? Então, meus queridos, ninguém inventou ali, ninguém fez a voz do John ou a guitarra do George, nada disso, né? Ele fala assim, tudo é real, tudo nós tocamos, né? O que foi feito agora é que nós limpamos algumas gravações existentes, né? Um processo que está sendo feito há anos, né? E espero que vocês gostem tanto quanto nós. E mais notícias aí irão em sequência, né? Eu achei muito interessante ele falando aqui, we cleaned up some existing recordings, né? Eu colocou no plural, né? Então, gravações, mas aí abre aí uma coisa meio de duplo sentido nessas gravações. Será que são outras gravações sem ser Now and Then? Será que vai vir mais coisas aí, né? Será que a gente vai escutar a música que o George e o Paul escreveram juntos na época do Anthology chamado All for Love? Eu vou contar isso para vocês hoje, né? Cronologicamente, como é que foi feito isso aí. Ou se há, né, outras gravações aí. Será que eles limparam aquela gravação do John Lennon com o Quarryman do dia que o Paul o encontrou ali em Woolton, né, cara, lá atrás, né, em 1957, né, porra, seria bacana demais ver isso aí, né, mas, porque existe, tá, meus queridos, para caso vocês não saibam, alguém gravou aquilo lá, tá no YouTube, depois você procura aí, Quarryman, tocando lá em julho de 1957, vocês vão tomar um susto, né? Será que aquilo o Peter Jackson daria conta de limpar? Talvez, né? Ou talvez mais coisa que vinha aí fazendo com que eu esteja certo sobre o meu vídeo, onde eu falei que o Now and Then ele pode puxar aí um Anthology Plus, né? Pode vir muita coisa, né? Mas também a palavra recordings pode ser as gravações que foram feitas nesta faixa. Entendeu? Então, plural aí, a gente pode estar pensando que são várias faixas, mas ele está falando de gravações feitas numa faixa só, que seria Now and Then, né? Mas uma outra pessoa também veio a público ali um dia antes, foi o nosso menino, o nosso beautiful boy, Sean Lennon, filho do John Lennon, né? Ele veio porque alguns fãs foram bastante, assim,
ignorantes com ele, né? Você não tem vergonha de deixar fazer isso com o legado do seu pai? Ele falou assim, gente, a gente simplesmente usou a inteligência artificial para poder remover ali a voz do meu pai para abrir espaço para que os outros Beatles pudessem trabalhar e fazer as gravações e fazer um mix bacana e tudo mais. Mas essas pessoas são muito grosseiras, né? Meus queridos, por falar em grosseria, antes de eu entrar de cabeça numa história maravilhosa que vocês vão amar, né, cheia de detalhes, cheia de coisa bacana e curiosidades. Eu vi uma certa crítica um dia desse aí, críticas, né, de algumas pessoas escrevendo, falando que a tradução de 1964 do livro Eyes of the Storm do Paul McCartney, as pessoas falando, nossa, que tradução porca, né? Quem estava encarregado de fazer essa tradução incompetente e tal. E eu vi isso aí no perfil de um colega youtuber. E aí eu gostaria de falar, não sei se a pessoa me acompanha não, mas o mais importante para mim é o meu público, são vocês que me ouvem, que me assistem aqui na Beatles School. A expressão Eyes of the Storm é uma expressão, logicamente, em inglês. Então, quando a gente trabalha com tradução, quando a gente traduz alguma coisa para a nossa língua, para a língua portuguesa, a gente sempre, é quase que uma lei, onde que a gente tem que trazer a tradução para o mais próximo possível do jeito que a gente fala, de expressões que nós usamos. Tá? Então, os ingleses americanos, eles falam que quando aquela zona, aquela bagunça, aquela loucura, né, mas no centro é calmo. Né? Os Beatles usaram muito essa expressão. Então, eles falam que no olho the eye of the storm, no olho da tempestade, é o local mais calmo. Né? Só que em português a gente usa a expressão olho do furacão. No olho do furacão as coisas são mais calmas, né? A loucura está em volta, né? Então, meus queridos, o Paul ele decidiu usar eyes no plural, olhos, porque pelo que eu saiba, o Paul McCartney tem 2. E aí tem mais outros 3 Beatles, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, 7, 8, são 8 olhos, né? Então ele colocou eyes. Então ficou traduzido como olhos do furacão e não olhos da tempestade, que não faria sentido nenhum em português. Então, eu sempre falo, a pessoa que não sabe das coisas deve ficar quieta, ficar dando palpite aí ou depreciando o trabalho dos outros, talvez até por inveja. Então, meus queridos, que se dane. Meus caros, o que foi que aconteceu? Primeiro, antes de qualquer coisinha, eu gostaria de agradecer ao Marco Andrade, que ele me mandou um e-mail riquíssimo, detalhando toda a gravação de Freeze a Bud, Real Love, Now and Then, Grow Old With Me, All For Love, ou seja, tem muita coisa para contar para vocês aqui. Então, para você que é mais novinho, para você que não viveu aquela época maravilhosa que foi nos anos 90, onde os Beatles voltaram, mas você vai ter agora um pedacinho da história sendo contada durante a sua vida. Que coisa mais linda de que você, principalmente você que é mais jovem, porque nós que já somos mais velhos, a gente vai ficar feliz de novo, mas para você que é mais jovem, você vai ter a oportunidade no final desse ano de escutar uma música nova dos Beatles. Você tem ideia de quanto isso é bacana? Eu tenho, porque eu sou um moleque dos anos 80 e eu fui jovem nos anos 90, né? Então, para mim, foi a coisa mais linda do mundo escutar Freeze a Bird no rádio e Real Love, né? Hoje em dia, a gente vai escutar, se Deus quiser, Now and Then no Spotify, né? Muitas pessoas estão me perguntando, Gilvan, você acha que vai ser um sucesso? Você ainda acha que há espaço? Meus queridos, quando essa música for lançada, ela vai chegar em primeiro lugar no Spotify, primeiro porque tudo quanto é Beatlemaníaco do mundo vai lá. E também tem o jornalista e também tem os curiosos, pessoas até que não curtem muito, mas vai querer saber como é que é essa música nova dos Beatles. Então, muito provavelmente, Now and Then vai chegar nos primeiros lugares, ali vai tirar a Anitta, vai tirar, outros cantores aí, né? E aí o que vai acontecer? Acredito eu que a curiosidade vai passar, e quem vai ficar escutando o tempo todo vamos ser nós, né? Então a música deve chegar nos primeiros lugares, mas depois deve sair, porque a gente vive em outro mundo hoje em dia, as coisas são muito mais rápidas, né? As coisas são esquecidas de formas muito rápidas, né? Mas eu não vou deixar esquecer, porque qualquer novidade sobre Now and Then eu vou trazer para vocês. Meus queridos, 11 de fevereiro, você pode até estar pensando, de 64, quando eles foram no Ed Sullivan? Não, meus queridos, parece até que essa data foi escolhida a dedo. 11 de fevereiro de 1994, foi uma sexta-feira, né? E durante todo aquele mês ali, eles foram ali para a casa do Paul,
para casa do Paul, desculpa, para o estúdio do Paul, ali em Sussex, ali perto de Londres. O estúdio chama The Mill Studio, que quer dizer o moinho, né? Que era um antigo moinho, qual o Paul colocou ali um estúdio bacana, foda pra caramba e tal. E ali, eles escolheram ali não Abbey Road pela lógica de não ter muito jornalista e fã berrando ali fora e tal, né? E há também a história de que os três teriam certo receio de aparecer os três em público, principalmente pelo fato de John Lennon ter sido assassinado, né? Então eles tinham um pouco de receio de aparecer um maluco por aí, né? Então ficou tudo no segredo, né? Então nesse dia eles começaram as gravações e os takes, o número de takes são desconhecidos. Mais uma vez, meu querido Marco, muito obrigado, viu? Os takes são desconhecidos de Free as a Bird e também de Real Love, além de tentativas de Grow Old With Me e de Now and Then, né? Quem participou ali junto com os Beatles foi o queridíssimo Jeff Lynne e também o Jeff Emerick. O George Martin estava tomando conta das outras músicas que apareceriam no Anthology por causa de um problema de audição que o George Martin já estava ali naquela época já tendo, né? Então eles queriam alguém, segundo eles próprios, uma pessoa com o ouvido imaculado. Então seria o Jeff Lynne, um grande amigo do George, uma pessoa que o Ringo respeitava demais, mas o Paul tinha um pouquinho de pé atrás, porque o Paul temia que o Jeff Lynne poderia transformar ele junto com o George, os Beatles, numa outra versão dos Traveling Wilburys. E o Paul estava certo, tá, meus queridos? O Paul, eu vou contar para vocês hoje, por várias vezes ali, ele bateu de frente com o George, né? No dia 22 de junho de 1994, ali no The Mill Studio, né, eles gravaram Now and Then. O número de takes é desconhecido, estavam lá Jeff Lynne e Jeff Emerick, eles trabalharam em Now and Then. Isso em 22 de junho de 1994. Aí, meus queridos, a gente vai pular no tempo agora, a gente vai para 6 de fevereiro de 1995. O que estava acontecendo nesse período? Lá mesmo, no estúdio do Paul, eles gravaram mais uma vez Real Love e trabalharam muito em Now and Then. Aí, meus queridos, fica um pouco assim aberto à discussão, né? Porque o que é trabalhar, João? Eles gravaram takes, aquela coisa, mas que eles realmente eu não tenho. Na documentação que fala takes unknown, ou seja, o número de takes é desconhecido, de Real Love e Now and Then. Eles acabaram ficando com Real Love e, pelo que parece aqui pela documentação, Grow Old With Me foi para as cucuia mesmo, como eu achava que deveria ter sido, né? Como ela fora gravada, ela foi lançada, desculpa, no Milk and Honey, do John Lennon e da Yoko Ono de 1984, eu acho que não caberia aqui não. Mais tarde, ela seria trabalhada pelo George Martin, lá no final da década de 90. Mas essa é a história para outro vídeo, aliás, eu já fiz vídeo sobre isso. No dia 20 de março, e o dia 21 de março, eles continuaram trabalhando apenas em Now and Then. Então é neste momento, no dia 20 de março de 1995, que eu acredito que o Jeff Lynne tem essa lembrança de que eles trabalharam numa tarde, né? Aqui foi um pouco mais de uma tarde, foram 2 dias, né? Onde que realmente eles gravaram. Agora, gravaram o quê, né, meus queridos? Muito provavelmente eles colocaram lá o take com o John, com aquele barulho que incomodava todo mundo, aquele hum no meio ali, e com a letra ainda não finalizada, porque a história de Real Love é muito parecida com a história de Free as a Bird, né? Onde que o George e o Paul tinham que trabalhar em cima, construir ali, terminar a letra do John, porque Real Love foi um pouco mais fácil, era a música predileta da Yoko Ono, a qual eu vou contar uma história bacana daqui a pouco. A Real Love a letra dela já estava terminada, né? Então, nós tivemos aqui mais uma tentativa em cima de Now and Then. Talvez nesse dia realmente tenha sido gravado algo, né? Porque a partir do dia 31 de março, né, e periodicamente até o início de 1966, aí eles já foram trabalhar em Abbey Road, onde eles fizeram ali também overdubs em Free as a Bird e também em Real Love, né? A última coisa que a gente tem aqui, agora pasmem, foi no dia 15 de maio de 1995, que foram as gravações finais, overdubs finais em Real Love, e uma tentativa, não sei se foi gravado, de All for Love, que era uma música de McCartney e Harrison, né, que eles tentaram ali, mas também abandonaram. Meus caros, eu não sei mais do que isso, né? O que eu lembro de ler muito das histórias, eu gosto muito da história da Yoko Ono, porque quando primeiro o Neil Aspinall e o George Harrison, eles foram até a Yoko perguntar para ela se ela tinha alguma música
do John que eles poderiam trabalhar. Não necessariamente uma demo, não necessariamente uma com a voz do John, tá, meus queridos? Alguma coisa do John para colocar o John no projeto, né? Porque eles acreditavam e estavam corretos em falar que os Beatles eram os 4, né? Então, por que foi feito isso? Porque no final da década de 80, meus queridos, todos os problemas legais, toda aquela bagunça toda de contratos, aquilo tudo já estava resolvido. E a Yoko, o Paul, o George e o Ringo, agora eles eram donos de tudo relacionado aos Beatles. Lógico que tinha o problema das músicas lá que o Michael Jackson tinha comprado, né? Mas o restante tudo ali era problema deles, né? Então eles finalmente agora eles tinham controle, né? E uma coisa para celebrar, porque todo mundo estava se dando bem agora, era dar continuidade nesse projeto que se chamava The Long and Winding Road, que seria um documentário gigante contando a história dos Beatles por eles mesmos, né? E o nome Anthology apareceu depois, né? Então, eles decidiram ali, pô, a gente podia fazer uma musiquinha, isso foi discutido, a gente podia gravar alguma coisa, né? E tal, e aí a história foi crescendo, né? De uma música incidental durante o documentário, acabou aparecendo uma oportunidade, por que a gente não grava uma música do John, né? Que nunca foi lançada, então... Apareceu, não sei de quem que foi essa ideia, talvez seja até da própria Yoko Ono, ela falou assim, eu tenho umas demos com o John cantando. Então eles falaram assim, pô, a gente vamos trabalhar em cima, né, junto com o John. Então os 4 Beatles estariam ali, né. Então o Paul ficou de ir pegar as fitas com a Yoko, porque o Paul ele foi convidado pela Yoko Ono para poder colocar o John no trono lá no Rock and Roll Hall of Fame, né. Então o Paul vai e a Yoko Ono entrega as fitas para ele e o Paul comenta com a Yoko o seguinte, olha, a gente está muito feliz, mas também muito nervoso, estamos muito nervosos, porque é muito difícil trabalhar junto, né? Ainda mais agora com a voz do John, nosso amigo, que a gente gostava tanto, morto, né? E tal. Então eu gostaria de pedir uma coisa para você, Yoko. Você poderia não impor muitas condições? Deixa a gente trabalhar, deixa a gente finalizar e depois eu te dou o direito de veto, né? Que você teria o voto que seria do John, né? Se você não gostar. Então Yoko Ono, ok, porque segundo a Yoko Ono na entrevista ela falou, né? Eu fui citada a vida inteira como a pessoa que acabou com os Beatles, agora eu estava numa situação, que bom, né, de que eu poderia colocar os 4 juntos novamente, né? Então ela falou assim, parece que a coisa foi, né, o ciclo se fechou, né? E espero ser perdoada, né, por isso e tal, né? Se há que há algum perdão e se há que há alguma culpa da Yoko ter finalizado com os Beatles, né, meus queridos? Questão de opinião própria, tá? Eu tenho a Yoko Ono, ela não... Eu acho que ela foi mais um prego num caixão, né? Mas ela foi um prego. Me desculpem aos fãs da Yoko Ono, mas ela foi um dos pregos. Alan Klein, a morte do Brian Epstein, o cacete, mas que ela foi um prego, ela foi. Então, meus queridos, o Paul volta para Londres e na hora que ele vai conversar com o George e com o Ringo, ele fala, ó, eu pedi a Yoko para ela não impor nada. Aí todo mundo, opa, porra, finalmente, que beleza. Eu falei assim, pois é, mas ela tem o direito ao veto. Então, se ela não gostar do produto final, não vai ser lançado. Aí o George Harrison ficou puto. O George falou assim, porra, mas se a gente gostar, e se nós 3 gostarmos pra caramba? A gente vai ficar dependendo por causa da Yoko, né? Aí o povo falou, infelizmente é a condição, né? Ela não vai impor nada. A gente vai poder trabalhar, ela não vai falar nada. Se não me engano, a única coisa que foi falada na época foi o Sean. Ele comentou que o John estava atravessando naquela demo, né? Mas aí era trabalho do Jeff Lynne colocar o John Lennon de volta aos trilhos ali durante aquela gravação, né? E foi isso, eu não me lembro da Yoko Ono ter nenhuma condição e ela amou a versão que os Beatles fizeram porque realmente é muito boa, né? Então foi assim, depois eles trabalharam em Real Love, né, e voltaram a Now and Then, né? O motivo, meus queridos, do George Harrison não gostar de Now and Then, aí eu acho que seria, talvez se vier um documentário onde que Olivia poderia contar alguma coisa, ou o próprio Paul e o Ringo contassem o real motivo. O Paul fala que o George simplesmente não gostava, né? E eu já vejo de uma forma diferente, né? Porque como eu estava lá, né, meus queridos, mentira, tô brincando. Mas eu, assim, como um estudioso e tenho até uma certa compreensão do jeito de ser de cada Beatle, pelo que a gente lê, né? Na verdade, a gente não sabe de nada, né? Mas a gente tenta ter uma impressão. Eu imagino que o George, ele não estava mais afim. Ele cansou daquilo ali e ele teria, em Now and Then, que trabalhar igual trabalhou em Free as a Bird. Free as a Bird foi mais barato. Real Love foi meio chato para eles, porque eles não conseguiram colocar muito deles, né? Eu tô falando do George e do Paul na música, né? A música já estava pronta, né? Mas Now and Then seria tão prazeroso quanto fora Free as a Bird, né? Mas parecia que o George
Como ele sempre dizia, meu coração estava na Índia, porra, George. Então aí o que aconteceu? Eu acho que o George meio que ficou de saco cheio, que a música, vai me desculpar, meus queridos, ela é longe de ser ruim. Meus queridos, é isso aí, essa história eu sabendo mais alguma coisa, eu venho aqui contar para vocês na hora. No início do vídeo, eu coloquei a gravação, um pouquinho da gravação de Now and Then, feito pelo Álvaro Ortega, o qual tem um canal maravilhoso no YouTube há anos, onde ele faz cartoons maravilhosos. Então ele fez lá na época uma versão há muito tempo de Now and Then, e muitos amigos meus começaram a compartilhar, achando que poderia ser um take e tal, né? Não, mas é tão bem feito que realmente parece mesmo, né? Mas então eu vou deixar o link aí para baixo para vocês escutarem na íntegra. Ali eu coloquei só para poder ilustrar o início do vídeo. Então lembrando, 30% em qualquer livro dos Beatles na Belas Letras até o final desse mês, digitando Beatles School. Vai digitar coisa de outro canal, não. É Beatles School, porra, senão tu não vai receber 30%. E convidando vocês a se tornar membro do canal para ajudar aqui a gente continuar com esse belíssimo trabalho que vocês sabem que eu faço aqui com muito carinho, mas também é muito trabalhoso. Um beijo no coração de vocês e vocês se cuidem aí.